Em 1842, Richard Owen criou o termo dinossauro para designar um novo grupo de répteis fósseis que haviam sido descobertos, os dinossauros. Owen percebeu que havia peculiaridades nesses animais que diferiam dos outros répteis conhecidos até então, e sentiu a necessidade de nomear o novo grupo. Mas afinal de contas, o que é um dinossauro? Existem vários grupos de animais pré-históricos conhecidos por nós. Os mais famosos são sem dúvida os dinossauros. Na verdade, uma grande parte das pessoas tende a pensar que qualquer animal pré-histórico ou extinto é um dinossauro. Algumas pessoas relacionam até mesmo o rinoceronte moderno com eles. Existe muita confusão com relação a esses animais, e principalmente com a época em que eles viveram. Mas então, como definimos o que é um dinossauro? Para responder essa pergunta, é preciso primeiro falar um pouco sobre a escala de tempo geológico. A história da Terra é dividida em eras e períodos geológicos, que são espaços de tempo definidos pelas divisões nas camadas de solo de acordo com a variação de sua composição, geralmente ligados a mudanças climáticas, eventos cataclísmicos e extinções em massa. Ou seja, cada vez que há um registro de alguma mudança significativa nas camadas de solo, é definido um período geológico. Quando se trata de dinossauros, estamos falando da Era Mesozoica e dos três períodos que a compõem: Triássico, Jurássico e Cretáceo. A Era Mesozoica, que também é conhecida como a Era dos Répteis, durou cerca de 186 milhões de anos, de cerca de 252 milhões de anos no início do período Triássico a até cerca de 66 milhões de anos no final do período Cretáceo. Lembrando que essas datas são contadas de trás para frente, então quanto maior o número, mais antigo é o tempo. Os dinossauros são um grupo de répteis arcossauros que surgiu no período Triássico. O grupo Arcossauria é formado pelos dinossauros, incluindo as aves, os pterossauros e os crocodilianos e seus relativos extintos. O tempo e local onde se iniciou a evolução dos dinossauros ainda não é uma plena certeza, pois novas descobertas e estudos surgem o tempo todo, mas as evidências indicam que provavelmente foi durante a segunda metade do Triássico e principalmente na África e na América do Sul, inclusive no sul do Brasil, onde foi descoberto o Stauricossauro, com cerca de 230 milhões de anos, sendo um dos dinossauros mais antigos já encontrados. É preciso lembrar que nesta época os continentes estavam unidos em um único supercontinente chamado Pangeia, onde a América do Sul e a África estavam unidos entre si e com os outros continentes. Fósseis como o Stauricossauro do Brasil e o Eoraptor da Argentina, junto com outros fósseis ligados à origem dos dinossauros encontrados na África e na América do Sul, têm ajudado a compreender melhor a origem desses animais e reforçar cada vez mais a ideia de que o hemisfério sul foi provavelmente o berço dos dinossauros. Agora que sabemos um pouco mais sobre eras e períodos geológicos, e qual a definição científica dos dinossauros, podemos desfazer algumas confusões. As primeiras e mais simples. Mamutes e tigres dente de sabre não têm relação alguma com os dinossauros. Pode parecer óbvio para quem conhece pelo menos um pouco sobre o assunto, mas por incrível que pareça, tem gente que acha que é tudo a mesma coisa. Primeiramente, esses animais não conviveram com os dinossauros, são de uma época diferente, bem mais recente, e estão separados por milhões de anos dos dinossauros. O segundo ponto sobre esses animais é que eles são mamíferos e fazem parte da megafauna do Cenozoico, era que sucedeu o Mesozoico e dura até hoje. Isso vale para todos os outros mamíferos pré-históricos da megafauna. E, é claro, o rinoceronte moderno também não tem relação alguma com os dinossauros. Pode soar como piada, mas essa confusão acontece de verdade. É muito provável que você já tenha ouvido alguém usar a palavra dinoceronte para se referir a esse animal. A confusão, apesar de absurda, é de certa forma compreensível, já que por mais de um século os dinossauros foram apresentados para nós de forma paquidérmica, e essa imagem ainda está bem enraizada na nossa cultura. Agora alguns casos um pouco mais complicados. Uma confusão muito comum é com o dimetrodonte. Esse animal muitas vezes é associado com os dinossauros, mas na verdade ele é de uma época muito mais antiga, o período Permiano, e foi extinto bem antes do surgimento dos primeiros dinossauros. Além disso, esse animal, que provavelmente foi um dos mais temidos predadores de seu tempo, tem mais em comum com os leões modernos do que com o tiranossauro. Isto porque ele faz parte do grupo dos sinapsídeos, que inclui os animais que deram origem aos mamíferos modernos. Outros animais desse grupo, que são menos conhecidos pelo grande público, como Dicynodontes e Gorgonopsis, também são confundidos com dinossauros, às vezes até por pessoas que têm algum interesse no assunto.
Como mencionei antes, os dinossauros são répteis arcossauros, e dentro desse grupo estão também os crocodilianos e seus parentes extintos e os pterossauros. E apesar de serem relacionados e contemporâneos, esses animais também não são dinossauros. No caso dos crocodilianos, a confusão não é tão frequente, mas quando se trata de seus parentes extintos, o erro é mais comum. Animais como o Postosuchus e o brasileiro Prestosuchus às vezes são chamados de dinossauros, principalmente pela imprensa. Dessa forma, até alguns entusiastas acabam afetados pela desinformação. Esses animais fazem parte do grupo Pseudosuchia, que era formado basicamente de animais semelhantes aos crocodilos, incluindo os ancestrais dos crocodilianos. O caso dos pterossauros é provavelmente o mais perdoável quando se trata de confusão com os dinossauros, pois desde o princípio foram rotulados como dinossauros voadores pelo público em geral, e essa marca ficou gravada principalmente na cultura popular. Os pterossauros não são dinossauros, mas são um grupo irmão. Dentre os arcossauros, dinossauros e pterossauros são mais relacionados entre si que com crocodilianos e seus relativos, ainda que sejam todos parentes de certa forma. Quando se trata de animais marinhos, também existe muita confusão. Vários animais são classificados por engano como dinossauros marinhos. Animais como os ictiossauros, plesiosauros e os mosassauros, que conviveram com os dinossauros, na verdade eram répteis marinhos de 3 grupos relativamente próximos, mas diferentes entre si. Os ictiossauros e plesiosauros são 2 grupos de répteis marinhos distintos. Sua linhagem evolutiva ainda é motivo de estudo e debate, mas o que sabemos é que tem uma origem separada, apesar de que provavelmente são mais próximos entre si do que dos dinossauros. E o último caso, os mosassauros. Definitivamente não eram dinossauros, na verdade pertenciam à ordem Squamata, grupo ao qual pertencem os lagartos e cobras. Então esses animais são basicamente lagartos marinhos, parentes próximos dos varianídeos modernos como o dragão de Komodo. E provavelmente foram os maiores lagartos que já existiram. Nesses últimos casos e no caso dos pterossauros, há um agravante que torna a confusão compreensível: a presença da palavra sauros no nome desses animais. É preciso frisar que quando descobrimos uma nova espécie extinta ou viva, é preciso batizar o animal com um nome científico, e para isso criamos um nome baseado em palavras gregas ou latinas. No caso, a palavra grega saurus, que significa lagarto ou réptil, foi usada para batizar vários grupos e espécies de répteis extintos, incluindo os dinossauros. Então, a presença da palavra sauro no nome de algum animal não indica que ele é um dinossauro, e sim que é um réptil. Mas então, quais são as características dos dinossauros? Agora que desfizemos algumas confusões, podemos responder a essa pergunta. Existem alguns detalhes anatômicos que os pesquisadores usam na hora de identificar um dinossauro. São características técnicas que precisam de um nível mais avançado de estudo para serem identificados no fóssil. Mas para nós entusiastas, existem alguns detalhes mais fáceis de perceber e de entender. A característica visual que provavelmente é a mais importante dos dinossauros é que todos eles tinham os membros posicionados abaixo do corpo, diferente dos crocodilos e lagartos, por exemplo, que têm os membros posicionados nas laterais do corpo. Outra característica é o bipedalismo, ou seja, a habilidade de caminhar e se manter sobre 2 patas, que não é uma característica exclusiva e não está presente em todos os dinossauros, mas que é muito mais comum neles do que em outros grupos de arcossauros, e provavelmente está ligada à forma como os membros estão posicionados abaixo do corpo, que facilitaria esse tipo de locomoção. E por último, as penas. Não sabemos se os ancestrais dos dinossauros tinham penas, e graças ao registro fóssil sabemos que muitos dinossauros tinham. Ou pelo menos uma espécie de penugem, que é como se fosse um pelo cobrindo boa parte do corpo, principalmente os carnívoros. Sabemos também que os pterossauros tinham uma espécie de penugem diferente, bem própria deles, mas a presença de penas, como as conhecemos, ao que tudo indica, é uma característica que surgiu nos dinossauros. Então, se o animal reúne essas características, ele muito provavelmente é um dinossauro. Os dinossauros se dividem em 2 grupos, com base no formato do quadril dos animais: a ordem dos saurísquios e a ordem dos ornitísquios. Publicações recentes sugerem uma mudança na definição desses 2 grupos, mas como esse debate ainda é muito recente, falarei somente da definição tradicional e por enquanto mais aceita. Sendo assim, a ordem dos ornitísquios, que são os dinossauros com quadril de ave, compreende a maioria dos grupos herbívoros, como ornitópodes, ceratopsídeos, paquicefalosaurídeos, anquilosaurídeos e estegosaurídeos. O outro grupo, a ordem dos saurísquios, que são os dinossauros com quadril de réptil, inclui os sauropodomorfos, que são os famosos pescoçudos, e os terópodes, que são os dinossauros carnívoros. Até onde sabemos, todos os dinossauros carnívoros eram terópodes, portanto saurísquios. Hoje em dia, apenas os terópodes ainda têm representantes vivos, que são as aves. No início desse episódio, eu disse que os dinossauros, incluindo as aves, faziam parte do grupo dos Archosaura. Eu disse incluindo as aves porque as aves também são dinossauros. Por muito tempo se pensou que as aves haviam evoluído dos dinossauros e eram suas descendentes. Mas a partir do final dos anos 90,
Com a descoberta de novos fósseis incrivelmente preservados, principalmente na China, os cientistas foram se convencendo cada vez mais de que havia um equívoco nesse pensamento, e perceberam que as aves não são descendentes dos dinossauros. Na verdade, elas ainda são dinossauros. É isso mesmo, os dinossauros ainda existem. De acordo com a classificação atual, as aves são dinossauros terópodes do grupo Maniraptora, que inclui os dromeossaurídeos, ou como são conhecidos popularmente, os raptores. Então, basicamente, é tudo dinossauro. Mas para evitar confusões com os representantes extintos, foi criada uma divisão no grupo dos dinossauros: os dinossauros avianos e os dinossauros não avianos. Essa divisão se faz necessária principalmente porque por muito tempo nós vimos esses animais como sendo distintos, e essa visão não vai mudar completamente da noite para o dia. Os dinossauros avianos, ou simplesmente aves, são todos os representantes modernos ou extintos que pertencem ao grupo Avialae. O Archaeopteryx é considerado um fóssil de transição, ou seja, tem características tanto de dinossauros avianos quanto de dinossauros não avianos. Então, todos os animais mais próximos das aves modernas do que do Archaeopteryx são dinossauros avianos, incluindo as próprias aves. Os dinossauros não avianos, ou simplesmente dinossauros, são representados pela maioria dos animais desse grupo que foram extintos, como o tiranossauro e o estegossauro. Ou seja, os animais que são menos próximos das aves do que do Archaeopteryx são dinossauros não avianos. Apesar de todas as evidências que fizeram os cientistas chegarem a essa conclusão, ainda é muito difícil para as pessoas entenderem ou concordar que ela seja verdade, pois como pode um bem-te-vi ser tão dinossauro quanto um triceratops? Para responder isso, podemos lembrar das características básicas que citei anteriormente: pernas posicionadas abaixo do corpo, bípedes e cobertos de penas. Seria só coincidência? É claro que não é assim tão simples, e os cientistas estudaram muito para chegar a esta conclusão. Mas é uma forma bem rápida de ilustrar a afirmação. Eu gosto de usar também um exemplo que pode parecer simples, mas ajuda a entender melhor. Morcegos e elefantes. Aparentemente não têm nada em comum, são formas completamente diferentes, mas mesmo assim, tanto morcegos quanto elefantes são ambos mamíferos. Algumas pessoas dizem que a ciência estragou os dinossauros quando colocou penas neles, que eles eram mais legais e passavam mais ferocidade nas representações antigas. Mas não foi a ciência que colocou as penas nos dinossauros, elas já estavam lá. A descoberta do Archaeopteryx já tem mais de 100 anos. Nós é que não sabíamos direito a relação desse fóssil com os dinossauros, e esse mistério só começou a ser desvendado pouco a pouco nos últimos 20 ou 30 anos. Quando vemos uma representação moderna de animais que hoje sabemos que tiveram penas como os dromeossaurídeos, a relação fica mais do que óbvia. É preciso entender que o compromisso da ciência é com a verdade, e não com o que achamos mais legal. Este papel é do entretenimento, e por isso não precisamos simplesmente deixar de lado essas representações antigas dos dinossauros. Gosto de pensar que a imagem clássica do lagarto terrível ainda é válida, mas no campo da fantasia, junto com dragões e outros monstros. Os dinossauros foram sem dúvida os senhores absolutos do Mesozoico. E mesmo que uma grande parte da sua diversidade tenha sido extinta no final do período Cretáceo, dando lugar à era dos mamíferos, um pequeno grupo deles resistiu bravamente e hoje em dia é tão diversificado que supera de longe os mamíferos em número de espécies e indivíduos. Mas talvez o mais incrível disso tudo é que nós, apaixonados por paleontologia, passamos a infância inteira e provavelmente a idade adulta também sonhando em ver um dinossauro, quando na verdade eles estavam ali o tempo todo, do lado de fora das nossas janelas.